Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Rede Poderosa, tudo bem? Tudo bem, Paty? E você? Como vai? Muito bem. Hoje voltando a um ritmo que a gente tinha muito mais no passado, que é escolher Sim, um livro, ler junto e vir aqui falar do livro, bem ou mal, falar o que a gente achou, falar tudo que a gente quer falar, e é isso. Fazia tempo, hein? fazia, né? A gente abandonou um pouco esse ritmo insano das leituras individuais, mas voltamos, estamos voltando devagar e sempre. Isso. Então, para vocês entenderem, né, a gente tinha aí no passado, tá tudo aí, tá, gente? A gente acha que já tem uns 300 episódios aqui no YouTube, de alguma forma. A gente lia um livro por mês, dentro de um tema que a gente escolhia, líamos nós dois e vimos aqui contar para vocês o que a gente achou. E a gente quer voltar a fazer isso, só que a gente não consegue fazer nesse ritmo de um por mês, por motivos de vida e tudo mais. Então, a gente decidiu que a gente ia fazer um por trimestre. Então, desse primeiro trimestre, eu escolhi um livro e do próximo trimestre o Caio escolheu. Então, a gente vai começar o primeiro trimestre, a gente fala de Pátria, do Fernando Aramburu, que foi a minha escolha porque eu tenho me interessado muito por movimentos separatistas. Eu assisti uma série, não sei se você já viu, uma série que tá no Disney Plus, se eu não me engano, chamada Say Nothing, que fala sobre duas irmãs que estavam no Ira. E elas foram presas e fizeram um grande rebuliço na prisão delas. Uma delas envolvida com as bombas que saíam. Não sei se você lembra, né? Na década de 90 era muito comum a gente ouvir histórias Sim, de bombas, né? Tanto de homens bombas é, dos países árabes e tudo mais, aquelas guerras todas, mas a gente também ouvia muito falar das histórias de bombas nas grandes cidades europeias. Londres teve muito isso por conta do IRA. Então, uma delas estava envolvida diretamente em um dos atentados e foi presa. Então, a história se passa, é do mesmo autor que escreveu o livro sobre a crise do ópio nos Estados Unidos. Então, ele é um grande jornalista e aí ele vai investigar essas histórias. Aí virou uma série e me fez pensar muito como a gente costuma conhecer esses movimentos separatistas como factuais, né? Então, o movimento era esse, ele queria isso, existiu de tanto tal ano a tal ano. E aí é muito importante a gente ter as histórias pessoais das pessoas afetadas dentro desse movimento, fora desse movimento, em volta desse movimento, que às vezes chega muito pouco pra gente aqui. sim. Principalmente desses movimentos, né? O ETA, o IRA. O ETA ainda menos, na verdade, eu acho. Eu acho que eu ouvi mais falar do IRA do que do ETA. E foi por isso que Pátria chamou a minha atenção. Mas vamos falar do começo, vamos pro começo, né? Que é como a gente tem que fazer. Exatamente. Me conte assim, por cima. Vamos começar com o que você achou da leitura geral do livro. Cara, é uma leitura rápida, né? É, É um livro muito veloz, então ele tem esse climão de novelão, né? é. Eu acho que isso é muito interessante. Existe essa determinação do autor em criar um ambiente para que ele consiga desenvolver nessas histórias pessoais os dois lados da moeda, Uhum, né? De quem está envolvido e de quem fere e quem é ferido, né? E, e eu acho que essas violências, apesar de você ter um endereçamento principal, né, que cria a tensão do livro por si só, eu acho que elas não são exatamente tão diretas assim, né? Essas violências elas vão e voltam, e são manifestadas por modais diferentes ou elas são incubadas de maneira diferente, né? Eu acho que ele consegue trabalhar bastante isso. Eu achei isso interessante, bastante interessante. E eu acho que uma coisa que a ficção ela é capaz de fornecer e que ela é muito útil na apresentação de um panorama geral é essa questão da vida pequena, de como as pequenas atitudes são, é, mais uma vez, né, nesse exercício, de certa forma, dialético, de como as pequenas atitudes levam a desdobramentos maiores e de como desdobramentos maiores interferem naquelas pequenas vidas, naquelas micro-relações, né?
Uhum. aqueles pequenos espaços estabelecidos entre as pessoas e entre a própria questão de pertencimento, de envolvimento, da nostalgia, da memória e de como você carrega isso lá para frente, né? Então, eu acho que ele consegue fazer isso numa boa medida, Uhum. é satisfatório. Eu acho que, obviamente, né? Eu acho que não cai no certame de ser um clássico da literatura, É, não acho que no seria. sentido. Talvez no País Basco. Sim, mas, tipo, no sentido de um vida e destino, Não, não tá nesse nível. né? Exatamente, falta uma parada, assim, né? Mas eu acho que ele é muito Mas competente ao também o realizar isso. conflito não tá no mesmo nível do que o Vida de Destino aborda, eu Eu acho, acho, né? eu acho que também tem recurso literário envolvido, né? Tipo, o Vassili Grossman é um escritor acima da média em, Verdade. em potencial mesmo, falando de literatura, né? Fora os fatos em si, que o circundam e que motivam a Concordo. literatura dele. Eu concordo. Eu acho que é importante a gente falar o seguinte: esse negócio das vidas pequenas é legal, né? Porque ele coloca a gente no seio de duas famílias. Então a gente tem a história toda, ela vai pela Miriam e pela Bittori, que são melhores amigas. Os maridos são amigos, aquela coisa. Os filhos são amigos, tudo estão sempre juntos. Até que o filho da Miriam, o Jorge Maria, se envolve com o Eta. E ele vai ficando cada vez mais, ele vai se afundando cada vez mais no extremismo do Eta. Ele não tá na ala maneira, né, do ETA. Ele tá na ala de arma na Sim, mão, porradaria mesmo. E é porque é um grande susto para as duas, mas assim, é o que é. E aí a Mirin automaticamente também começa a se radicalizar, né? Eu acho que eu gostei que ele colocou. A mãe, ela passou a defender não só o filho, né, mas as convicções do filho. Então, com isso, a gente separa as duas famílias. Aí a gente tem um centro ali, um núcleo dentro do ETA e um núcleo que vai ser afetado diretamente pelo ETA, porque eventualmente o marido da Vittoria é assassinado. E aí roda ali a boca pequena que o José Maria talvez teve alguma coisa a ver com isso, mas nada, né? As coisas ficam um pouco no ar. Então, durante anos, essas mulheres param de se falar. E aí, a seção da Espanha é a seção dessas duas famílias, né? A gente tem dois lados. Apesar da família da Vittori ainda morar no País Basco, né? Eles estão no bairro. E aqui eu acho que tem uma coisa que eu gostei dele ter colocado, que é o marido da Vittori, ele é um industrial, ele é um capitalista, né? Então sim. ele é ali talvez o homem mais rico do bairro ou próximo disso, né? Ele emprega muita gente do bairro. Uhum, é, E aí tem uma questão aqui que é importante falar desses movimentos separatistas, que é o financiamento desses movimentos, né? O papel que o capitalista tem dentro desses movimentos. No caso do marido da Vittori, forçado, porque ele era obrigado a doar dinheiro para que o movimento pudesse comprar armas e pudesse. Então ele era obrigado a financiar o movimento. Então eu gosto que ele coloca na mesa muito claramente quem quer o quê. Tirando o José Maria, que a gente vai conhecer um pouco mais pro final, quando ele é preso e tudo mais, é, ele deixa claro que ele está colocando dois lados da moeda. O que para mim falta um pouco, e eu acho que a comparação com o Vassili é muito boa, porque o Vassili para mim consegue fazer isso muito bem, é eu ainda assim achei um pouco superficial. Por sim. exemplo, a Mirin, ela se radicalizar da forma como ela se radicaliza pelo filho faz sentido. Para mim faz sentido. Total. Mas a Vittori ainda me parece uma personagem muito. Amiga, você é pró, você é contra? Como é que foi depois que mataram seu marido? Ela sofre muito com a morte do marido, eles eram muito próximos, tá bom? Mas ainda pra mim faltou. Talvez eu gostaria de ter um pouco mais de profundidade de entender, porque assim, você perder um ente querido é muito pesado, a Vitória não faz nada com isso, os filhos não fazem nada com isso, a vida segue como se nada tivesse acontecido. Sim. Claro, talvez na maior parte das vezes é isso, mas eu fico pensando, tem um motivo pra você ter colocado a gente no seio dessa família? Era só pra ver que acidentes acontecem, violência acontece? É. Eu acho, lendo uma entrevista dele, eu fui caçar, porque eu realmente nunca tinha visto nada dele assim, foi você que me apresentou o livro. E numa entrevista dele, a linha de chamada é que ele não quis
não exatamente com essas palavras, mas ele meio que não quis espezinhar das dores mais do que deveria. Em certo sentido, o que me parece é que realmente houve um controle muito grande sobre a narrativa, a ponto de realmente você não aprofundar muito em determinadas dores, sabe? Eu acho que, eu acho que já que você tá tratando dessa vida pequena, desse sofrimento do indivíduo, dessa célula, né? Uhum, Eu não vejo por que você não ir fundo. Porque exato. existe um limite do que é uma família e do que é uma divisão social. No sentido, É. tipo, de você criar essa alegoria. Existem limites claros, né? Limites lógicos, filosóficos, etc. Então, por que não ir fundo, sabe? Em determinados momentos? Por que você não mergulhar? Eu acho que talvez seja um pouco de, de querer de querer sofrer junto também, né, no sentido novelesco da coisa, mas pela nossa própria tendência a gostar de livros que realmente vão no cerne da Uhum, dor, por mais que seja muito duro, que doa, mas dá para perceber que é muito dosado isso na vida de quem sofre a violência a priori, né? É quem é, sofre a perda e vive o luto. é, Então, eu acho que é um ponto que acaba tirando certo impacto do livro. eu concordo. Eu gosto, por exemplo, quando a gente olha, especificamente para a família da Miriam, né? Que é a família que vai entrar, vamos dizer assim, no ETA. Então a gente tem a radicalização, você vê a radicalização da mãe, você vê a radicalização do filho, que começa falando que ele não se importa com política. Então ele não consegue entender a libertação do Estado Basco como uma questão política. Ele não tem conhecimento político para fazer essa análise completa, mas ele mora no País Basco e ele quer que o País Basco seja livre. E aí eu gosto, por exemplo, dele ter colocado aqui uma pessoa apolítica que vai pegar em armas, porque mostra muito, e a gente está falando assim de uma questão geracional, muito provavelmente, de jovens que têm toda uma identidade baseada em nada, baseada em nenhuma contextualização mais profunda, baseada em, meu amigo vai entrar, eu vou junto, né? Meu amigo, porque ele vai junto com o amigo, eles entram juntos, eles fazem um treinamento juntos. Então, e aí isso faz com que eles sejam facilmente manipulados a fazer tudo pela causa, porque ele nunca questiona nada. Ele simplesmente vai assumindo as ordens, né? Ele mandaram você fazer isso, ele vai lá e faz. Então, eu fiquei em dúvida algumas vezes se o livro não era anti-ETA, justamente porque o autor se colocou nesse lugar de tentar contar os dois lados, mas ele não conseguir explicar com muita profundidade a importância dessa falta de politização. E é o que você falou, né? Uma ação pequena que resulta numa causa maior e que depois volta para essa família, para uma outra família pequena de outra forma. Então, eu acho que e aí eu vou dizer que talvez seja falta de caneta mesmo, sabe? Seja falta de uma capacidade do autor de conseguir dar vazão para isso, que é, eu acho que ele colocou todas as peças no tabuleiro, todas as peças certas. Eu só não tenho certeza se ele conseguiu jogar muito bem todas essas peças, porque Exato. você podia aqui colocar o Jorge Amari, você já colocou o cara como apolítico, você já colocou ele no movimento, você podia explicar muito bem ou mais profundamente o problema, a problematização de você não ser uma pessoa política num mundo político, num país que está sendo atacado. E aí você fazer essas ações impensadas, você não entrar nessa dor da família que sofre a ação, faz com que ela fique parecendo incrivelmente superficial. A gente sabe mais do câncer que a Bittori enfrenta do que a dor da morte do marido, de certa forma. Então, eu fiquei muitas vezes em dúvida se ele estava em cima do muro demais. É, E aí o livro fica em cima do muro demais, em alguns momentos. exato. Porque ele também, quando ele faz todo esse trajeto desse indivíduo
apolítico, né? Esse Uhum. indivíduo sem qualquer tipo de. Um cérebro lisinho igual um peito de frango. Sim. E até o processo de radicalização, de certa forma, ele toma um discurso liberal, né? Uhum. Isso, isso faz parte. Porque por mais que qualquer tipo de sistema dependa de convencimentos em determinadas maneiras, o ETA ele tem uma fundamentação clara, como o IRA tem, como o ISIS tem, como o Talibã tem, como o Exatamente. Qaeda tem, enfim, né? Se a grande questão é como você vai expor isso e é um terreno da ficção. A sua caneta vai mostrar para onde você quer chegar. Então, Uhum. é exatamente o que você falou. Tipo, ele vai tentando corrigir a rota a partir de um momento para ter essa questão de, pô, eu tô te mostrando dois lados da moeda, dois lados da moeda, dois lados da moeda. Mas ele já começou de uma forma, então continua, pô. Concordo. Continua na tua parada de Uhum. que qualquer radicalização não é benéfica, sabe qual é? Que, que esses movimentos, por mais que eles possam ter um fundo de causa, eles fazem mais mal do que bem. Não, tipo, não tem, Banca seu lado, banca sua opinião. tá É ligado? isso, independente de qual Exatamente. seja, pró ou contra. É, eu Exato, mano. concordo. E se daqui a 10 anos acontecer do maluco olhar e falar assim, caraca, mano, o ETA tá certo. Agora eu vou escrever Uhum. uma ficção que vai ser Isso. Pátria 2, Exa Pátria, o retorno. que agora eu vou contar tudo pela ótica do Sim, moleque e mostrar que esse negócio de radicalização tem fundamento e precisa ser. Panca, pô. Vai na é isso. fé, porque é o terreno da ficção. Tipo, você não precisa se segurar. Sabe? É. Você não precisa, tipo, O que eu acho que fica claro que ele não conseguia, ele ficou muito dividido, é aquele trecho final em que a gente está na palestra, que tem um autor que está escrevendo um livro sobre o ETA, e aí incrível. ele põe Autoficção na é boca, incrível. exato. Ele põe na boca desse autor uma questão importante, que é que os autores bascos têm dado pouca atenção às vítimas do terrorismo, e os algozes são muito mais interessantes, suas crises de consciência, suas histórias de vida sentimentais e coisas do gênero. Então, ele não acredita que algo vai mudar substancialmente só porque alguém escreveu um livro. O que também contradiz a própria história que ele cria, porque o filho mais novo da Miren, o Gorka, se refugia nos livros para não ter que lidar com o irmão, para não ter que lidar com toda a situação do ETA. E ele meio que encontra ali ao longo dos anos um caminho de libertação, até do movimento, pela literatura. Então, literalmente, a vida dele muda na história que o próprio autor criou porque alguém escreveu um livro, Sim, e eventualmente depois ele vai escrever um livro. sim, Então, eu vejo que ele parece ser um autor com um pouco de medo de bancar o lado dele, e aí ele fica o tempo todo, olha, matar é ruim. E aqui tá o que acontece com as vítimas, que sofreram muito, mas essa pessoa foi uma vítima do próprio ETA, mas que tinha um motivo para existir, porque era uma, né, a gente estava ali defendendo o nosso país. Mas não pode matar gente. Mas aí como é que você faz? Então assim, parece que a gente estava acompanhando o tempo inteiro uma conversa interna dele, que ele não conseguiu resolver ainda. sim. Então assim, foi um bom livro para ler, porque eu não conhecia, de novo, eu nunca li nada do ponto de vista de um autor que viveu no País Basco e possa ter nos contado do ETA. Mas eu gostaria que ele tivesse mais. Então vamos bancar o que a gente quer falar e vamos falar o que a gente quer falar. Mas você sabe o que eu acho que acontece nesses casos? Se Hum, você pende a caneta para um lado, você naturalmente, né, você é forçado a mostrar que dentro do próprio processo de radicalização do movimento como o ETA especificamente, esses movimentos também produzem seus intelectuais. Eles também produzem mídias diversas que vão difundir suas ideias e vão convencer outras pessoas.
Uhum. Por mais, por mais coercitivas que elas sejam, fere direitos humanos, se trata as pessoas como capacho, o que quer que seja, mas qualquer movimento vai produzir a sua própria fortuna crítica mesmo, Uhum. e seus próprios métodos. Então é muito confortável você ficar tentando sustentar essa posição na fundamentação da sua escrita, né? Porque assim você não precisa provar que nada, nada além do que está acontecendo ali é pura crendice, é puro fanatismo. Você sempre tem que desconfiar de tudo e de todos. Uhum. E ninguém é isento a esse ponto. Já que ele está levando tudo isso para esse ponto das vidas que são atingidas no seu núcleo, pô, explora essa dor, porque no final de tudo, a própria noção de humanidade, né, o próprio conceito de humanismo, filosoficamente falando, ele é, ele é extremamente radical também. Existe um humanismo radical. Existem escritores famosos que produziram obras a partir de um humanismo radical. Você Uhum. pode fundamentar. Então, tipo assim, me mostra o quanto essa pessoa sofre. Porque nessa história pessoal, talvez seja a dor dessa pessoa que vai me comover e vai me fazer procurar entendê-la. Que é esse fator, né, da empatia, dessa pactuação com a Uhum. história que a pessoa está te narrando. E esse É. envolvimento que você tem com a literatura, né? Porque, repito, essas equiparações, né, essas alegorias de duas famílias que mostram o que é um país se separando, né, se dividindo, elas têm limites claros, pô. Tem uma hora que sobra é a pessoa. Então me mostra a pessoa. É. E eu acho que a sua comparação com o Vassili é boa, porque, veja, o Vassili em nenhum momento é pró-guerra. E ele está no meio da guerra. E o Aramburu cresceu no meio da guerra. Ele cresceu no País Basco. Então você não precisa necessariamente defender nada se você não acredita nisso. Não, Mas quando a gente lê o Vassili, a gente percebe que ele tem um interesse profundo em entender as pessoas que estão na guerra. Porque a guerra em si é a sim, guerra, certo? São dois lados brigando e se matando. E aí eu acho que foi algo nesse nível que o Aramburu tentou fazer, né? Ele tentou mostrar as pessoas no meio da guerra. Mas quando você coloca dois extremos nas famílias, que são uma família literalmente dentro do ETA e outra afetada pelo ETA, por causa da família que está dentro do ETA, eu acho que aí é esse o ponto que é, ou você vai fundo nisso, ou falta alguma coisa. E aí eu terminei o livro e foi exatamente o que eu escrevi. Me deixou com uma sensação de que faltou alguma coisa. Eu gostei da experiência de ter lido, que o que você falou, concordo, é um livro rápido, que você lê facinho, tranquilo, é um grande novelão. Eu assisti a série na HBO também, é uma série em 8 episódios inspirada no livro, é uma série boa. Acho que corrige um pouquinho alguns dos problemas do livro, porque estenderam para 8 episódios, então a gente tem alguns arcos que são um pouco mais bem trabalhados, mas falta alguma coisa. Eu terminei a série, eu terminei o livro sem empatia por nenhum dos lados. Eu fui conhecer mais do Éter, eu quero, inclusive, se tiverem recomendações de livros que abordem o tema, super tenho interesse de ler mais sobre. Mas eu não acho que o Aramburu conseguiu entregar o que ele queria entregar, sabe? Acho que sim, faltou caneta pra fechar o ciclo que ele começou. sim. E só para ressaltar, não é que seja um livro de 150 páginas, né? É um livro de Não. meio Eu li em milhar de e-book. páginas. Eu Eu li em também e-book. li É, em ele é meio e-book, grandinho, é verdade. mas aqui pela Amazon ele tem 512 páginas, né? Então não é como É se não grandinho, é tivesse verdade. espaço para fazer esse mergulho. Se é É. uma novela, né, 150 páginas, realmente, beleza. Você criou uma complexidade que você precisa fechar naquele determinado espaço. Mas o sentido aqui é esse sentido mais profundo, né? Por isso que eu acho que faltou caneta. Porque eu acho que é o que ele Falta. tentou fazer. Eu só acho que ele não conseguiu realmente fazer. Eu acho que foi o que ele tentou. Porque ninguém escreve 500 páginas
sem querer fechar o ciclo. Eu só acho que ele não conseguiu. Eu só acho que ele não Total, tem, como autor, ele não entregou o que ele se propôs a entregar. total. Assim, né? É óbvio, as comparações que a gente vai trazer aqui são de talvez alguns dos maiores escritores do seu tempo. Mas nem pensando sobre guerra, mas sobre essa identificação da persona em si. É só você pensar em grandes clássicos, tipo, sei lá, Os Miseráveis, Victor Hugo, Uhum. em que você pega núcleos diferentes, mas que você desenvolve pessoas que trabalham esse núcleo e ele dá a vazão social, a vazão pessoal. Crime e Castigo, com Raskolnikov, que é esse mergulho profundo na mente de um homem, né, que ultrapassa o limite, né, e que anseia e que ultrapassa o limite e depois se arrepende, né? Enfim, não faltam É um arco exemplos. que ele tenta fazer com o Jorge Maria. Ele é preso, ele é torturado, ele recebe 126 anos de sentença, e aí ele e a Bittori começam a trocar cartas porque ela quer saber se foi ele que matou o marido, ela quer ter esse encerramento da situação. E aí ele tenta dar esse tom de rendição, talvez, de libertação do Joshua, que também eu acho que fica solto no ar, porque ele não se compromete com nada e então para que que você começou esse ciclo? Por que que a gente está falando sobre isso? Ficou muita coisa, eu achei que ficou meio no ar. Enfim, eu sempre acho toda experiência de leitura para mim é válida. Então, enfim, um autor que a gente conheceu, um novo autor que a gente conheceu, um assunto novo que eu acho que, né, um assunto que a gente não falou aqui, um assunto que me interessa no momento. Mas é justo, acho que valeu ler, vale a pena ler assistir a série, quem tiver interesse, a série é bem bonita. Mas saibam que essas questões eu acho que influenciam consideravelmente quando você termina o livro. Por exemplo, de pegar um outro livro do Aramburu, eu vou ter um pezinho atrás, um pouquinho, eu acho. É, basicamente. E quando eu cito Crime e Castigo, é justamente por esse final, porque Dostoiévski assume características de uma redenção cristã mesmo, né? Você tem É. imagens, você tem alegorias, né? Isso é profundamente estudado. E quem lê um pouquinho de Dostoiévski sabe que essas imagens cristãs são muito presentes, né? E ele aprofunda nisso, ele vai na fé. Uhum, Isso não me torna mais cristão ou menos cristão. Isso me uhum. torna um profundo admirador daquilo que ele resolveu fazer ali. Da forma Concordo. como ele resolve o livro, o que ele intenciona e o que ele tensiona o livro para que ele componha, né, para que ele seja essa obra. Eu acho que faltou isso, faltou intenção e faltou tensão. Isso é importante até reforçar, porque, por exemplo, eu acho Crime e Castigo um puta livro, mas eu não gosto do final. Eu não gosto do arco religioso, Sim, mas a gente consegue reconhecer a qualidade da caneta, porra, que é o que eu falo aqui. Então, mesmo um livro que a gente não goste, ou goste muito, é muito fácil você ver coisas negativas num livro que você gosta muito, mas ainda assim aquele livro te impacta de um jeito que, porra, adorei o livro, apesar de ter esse defeito, esse defeito, esse defeito, e vice-versa. Não gostar de um livro e entender que tem qualidades também ali que vale a pena ressaltar. Então, assim, eu acho que só é importante falar que quando a gente fala que falta caneta, que tudo isso que a gente pontuou aqui, quer dizer que é uma experiência de leitura nossa, e aí dentro do que a gente pontuou, você pode considerar bom ou não, ou não. Mas eu nunca defino um livro gosto ou não gosto, pura e simplesmente por questões técnicas. Tem como o livro me afeta, tem as coisas que eu pesquiso, que eu gosto de. Como eu disse, eu acho que toda leitura é válida, até para você entender o que você não gosta também. sim. Mas o Pátria achei válida, não é não faria uma releitura, não é um livro que eu indicaria, a menos que você queira ler sobre o Éter especificamente. E é isso. Valeu ler, não vou ler de novo. É, Gostei, mas não amei, o famoso. é isso aí. Uma parada que eu achei maneiro que eu gostaria de observar é que o Aramburu, ele pelo menos, assim, não se meteu com a série, com a adaptação pra série, né? Ele diz que não Acho que é, não é. não é o Não é modal que ele o modelo dele. compreende muito. Eu achei isso muito É. bacana, porque normalmente existe uma tendência ou de haver grandes
interrupções de trabalho, né? O Game of Thrones Uhum. talvez seja o caso mais pesado disso, É. que a série desanda completamente pelo não lançamento dos últimos livros e as brigas internas, né, com o Uhum. George Martin, ou acaba cagando em alguma coisa assim técnica mesmo, né, por justamente não ter esse reconhecimento de uma limitação de modal. São maneiras completamente diferentes de trabalhar um É, recurso, uma história, né? Então achei com maneiro certeza. ele dar essa entrevista. Poucos autores são altivos a esse ponto, assim. Achei muito maneiro. Verdade. Pouquíssimos, inclusive. Pois muito bem, tá aí nossa primeira leitura conjunta oficial do ano, primeira, mas não a última. Voltaremos em breve com a escolha do Caio. Próximo trimestre estamos de volta. Espero que vocês tenham gostado. Recomendem livros que falem sobre movimentos separatistas. Estou muito interessada nesse tema recentemente. E nos vemos no próximo vídeo. É isso. Tchau.